Voltei. Bom, eu te falei, né, que a minha impressora não estava funcionando, agora está funcionando, né? Então agora eu posso imprimir as histórias que eu tenho ali para contar. Bom, por coincidência, eu diria, a história dele tem a ver com Love Loud, tem a ver com esse tema tão importante, né? Sobre o qual eu tenho conversado tanto, porque eu quero quebrar tabus, né? Esse é um dos maiores tabus hoje em dia dentro da igreja mórmon. Então, o interessante é que esse rapaz, ele não é mórmon, nunca foi. Mas você vai ver que pela experiência dele existem muitas similaridades, né? Entre as igrejas, né? Ou seitas. Fica a teu critério, né? Decidir. Mas eu vou abrir espaço para você que é de outras denominações religiosas, mas que também é vítima de abuso espiritual, emocional, mental, seja lá o que for, pela tua congregação, pela tua comunidade religiosa, tá? Eu vou abrir espaço para você também. Até para você, mormon, perceber que a tua igreja não é a única que acha se é a verdadeira, não. E que se você vê alguns absurdos que essas igrejas fazem, talvez você olhe pra tua e fale, ainda bem que na minha não acontece nada disso, né? Então tá, vamos trazer todo mundo pro mesmo nível aqui, vamos falar na real, tá bom? Ok, eu tenho 38 anos, sou brasileiro do estado de São Paulo. Você em seu canal tem me ajudado muito, pois sou gay. Resolvi me assumir já adulto, depois de ter passado por um casamento hétero desastroso. Homossexuais de plantão, transexuais de plantão, heterossexuais de plantão, abre teus ouvidos e escuta a história dele. Mas antes preciso dar uma explicação. Não sou e nunca fui mórmon. Porém, cresci em uma família frequentadora e praticante de uma igreja que é muito comum neste estado, São Paulo, tá? É uma igreja que tem seus dogmas muito rígidos, onde homens não podem usar bermudas ou camiseta regata. As mulheres só usam saia e não podem cortar o cabelo. Desde pequeno eu percebia que eu era diferente dos outros rapazes. Opa! Inclusive dos meus irmãos héteros, pois segundo os dogmas desta igreja, as mulheres não podem usar anticoncepcionais, então tenho 5 irmãos. Na igreja mórmon também não podia usar anticoncepcionais, tá? Agora tá caindo isso, mas também não podia, não. Desde criança, os vizinhos, os irmãos da igreja, os professores de escola dominical comentavam que eu era diferente. Muitas vezes via eles comentarem com minha mãe, falavam baixo para eu não escutar. Geralmente, depois dessas conversas, minha mãe chorava muito, me abraçava, dizia que me amava e fazia uma oração para Deus fazer uma obra em minha vida. Confesso que nesta época não entendia nada do que estava acontecendo, principalmente quando o pastor dessa igreja me chamava na frente e pedia para toda a igreja estender a mão em minha direção e orarem por mim. Meu pai trabalhava de pedreiro e minha mãe vivia de artesanatos. Passávamos muitas dificuldades financeiras, porém os dízimos e ofertas eram pagos rigorosamente. Às vezes faltava uma mistura melhor na panela, mas o dízimo era sagrado, pois minha família acreditava que sendo fiel no dízimo, um dia Deus faria a obra e seríamos muito prósperos, e nossa dificuldade financeira iria acabar. Eu também acreditava nisso, viu? Na minha adolescência, eu descobri que era gay. E aí começou o meu inferno. Nas periferias de São Paulo, a maioria das pessoas é protestante evangélico. E nessas igrejas prega-se o ódio a religiões de matriz africana. E é ensinado nessas igrejas que a pessoa que é gay está possuído por um demônio chamado Pombagira, na qual é necessário realizar jejuns, orações e exorcismos para expulsar este demônio do corpo das pessoas para que elas possam ser curadas e voltarem a ser heterossexuais. Na escola eu era muito humilhado, espancado e quase sem amigos. Então, consciente de minha situação e entendendo o que antes acontecia em minha família e o porquê das insistentes orações de minha mãe, me apeguei à igreja. Passei por sessões de cura gay.
Fazia tudo correto, fazendo campanhas, orando e jejuando para que Deus me curasse e ofertando grandes quantias. Eu trabalhava de servente de pedreiro com meu pai. Ofertava grandes quantias para que eu fosse hétero. Você compra bênçãos do teu Deus Mormon, né? Se você não pagar o teu dízimo, não entra no templo para fazer convênios com ele, né? E também, quando você jejua, para você poder receber aquela bênção, você tem que pagar a oferta de jejum. Na igreja desse rapaz também é igual. Viu como você não está numa igreja tão especial assim? Então, consciente, desculpa. Como eu fazia as coisas corretamente na igreja, eu vivia o celibato. Celibato, né? Era dizimista e ofertante fiel. Usava roupas dentro da doutrina, terno e gravata. Não faltava um culto. Acabei sendo visto como os membros da igreja como servo fiel. Com 20 anos servi missão. Fiquei até meus 24 anos quando conheci uma moça na igreja e me casei. Ele tem que ser heterossexual, querido, porque senão ele tá com o demônio, né? Tá doente, né? Então ele foi lá e se casou com uma moça. Eu era missionário e servi com honra, ajudava o pastor nos cultos e ela era uma serva fiel. Ai, era uma moça especial, é assim que os mormons falam. Nunca havia cortado seu cabelo, só usava roupas dentro da doutrina, dentro dos padrões mormons, né? Se fosse na igreja mormon. Saia, blusas fechadas ou vestido. Tínhamos uma vida excelente, porém na questão sexual era um desastre. Claro que era um desastre. É óbvio que tinha que ser um desastre, né? Porque ele não é hétero. Para a igreja nós éramos um canal exemplo, porém em casa as coisas não iam bem. Eu fui um bom marido, era provedor, cuidava bem de minha esposa e nunca deixei faltar nada. Mas um dia ela perguntou por que eu não a procurava sexualmente, né? E neste dia eu confessei que não sentia atração por ela. Não disse que sentia atração por homens, só disse que não sentia vontade do ato sexual com ela. Ela chorou muito neste dia. Ela acha que o problema é com ela. Ai, porque engordei, né? Ai, engordei tanto, né? Agora ele não gosta mais de mim. Tá vendo a confusão que a ignorância gera, meu Deus do céu? Ela começou a sofrer de depressão. Pedimos ajuda para a igreja. Como fiéis crentes, nosso pastor disse que a depressão era falta de Deus, falta de jejuar e orar. Essas palavras acabaram agravando nossa situação. Na igreja mormon você vai escutar a mesma coisa. Via de regra. Um dia confessei a ela que eu sentia atração por homens. Ela chorou muito desesperadamente, contou para sua melhor amiga que cantava no louvor da igreja e esta moça espalhou a história para toda a igreja. O pastor me chamou para conversar. Isso acontece na igreja mormon também, você sabe, né? Óbvio. O pastor me chamou para conversar. Fui destituído do meu cargo de missionário, não podendo mais falar na igreja, pedir hinos ou visitar os irmãos. Deste dia em diante, eu só podia ir à igreja, escutar a pregação e voltar para casa. Na igreja mormon é assim também. Começamos a brigar muito e ela me dizia que eu era a vergonha da igreja e depois de um tempo nos separamos formalmente. Nossa igreja pregava que o casamento é para sempre e sendo divorciado eu tinha quebrado o convênio que fiz com Deus. Uau! Não voltei a morar na casa de meus pais, que ambos já são falecidos. Mas parei de frequentar a igreja. No começo, para mim, foi difícil, pois meus amigos, minha família, trabalho, era tudo atrelado à igreja e eu fiquei sem nada. Sem amigos, sem trabalho. Depois de um tempo, consegui trabalho em uma empresa e minha vida pode andar para frente novamente. Com o passar do tempo, conheci um rapaz nessa empresa que eu trabalho. Começamos a nos relacionar e estamos juntos até hoje. Um dia eu vi o seu vídeo, aquele desabafo de uma mãe, e me identifiquei muito. Comecei a ver todos os seus vídeos, o que me fez bem para minha autoestima, e confesso que fui às lágrimas quando vi seu vídeo Nova Apólice, parte 2. Hoje sinto que saiu um peso enorme das minhas costas e vou explicar por quê.
A igreja que eu frequentava também pode ser considerada uma corporação, pois trabalhava quase tempo integral sem salário, dizendo que o único caminho para Jesus era frequentando esta igreja, na qual, com o meu trabalho de pedreiro, dava 10% mais ofertas todo mês. Desde que nascemos até morrermos, nossa vida é guiada pela doutrina, na qual é nos ensinado que foi revelada por Deus ao nosso fundador no ano de 1962, a igreja dele, tá? E que ele restaurou o verdadeiro evangelho fundando a igreja dele aqui no Brasil. Ai, Joseph Smith brasileiro! Não tem diferença nenhuma. Nossos domingos, principalmente, eram em função da igreja, visitas domiciliares, ensaio do coral, grupos familiares, etc. Não usava o garment, porém andava somente de roupa social, principalmente a gravata, símbolo de santidade. Para os homens, mesmo em dias quentes do verão, pois não podia usar shorts ou camiseta regata. Ele aqui está comparando, tá? Os padrões da igreja dele com aos padrões da igreja mórmon. Me sentia um lixo, um possuído, quando sentia atração por algum rapaz. Hoje sou liberto. Tenho um relacionamento com quem tenho atração e somos felizes. Nossos finais de semana saímos para passear, viajar e visitar os amigos. Em dias quentes posso até ficar de shorts sem camisa em minha casa. Olha, né? Que loucura! Isso é uma coisa que deveria ser tão comum, mas não é, né? Para quem tá dentro daquela bolha, não é, né? E fui além. Hoje pratico natação, já que era uma coisa impensável um rapaz ficar só de sunga, pois isso desagradava a Deus. Homens mormons também não podem usar sunga, não. Ai. Amiga Vânia, hoje venho do mais profundo do meu coração agradecer seus vídeos, pois nos ajudam a pensar, nos ajudam em nossa autoestima e nos dá força para continuar. É para pessoas como ele que eu faço esses vídeos. Pelo amor de Deus, você que é mormon, feliz, sabe aquele mormon feliz que tá ali, que tá criando a família, tá todo mundo feliz, é todo mundo hétero, tudo, né, feliz ali. Tudo casou no templo, fez missão, pagou pra trabalhar 60 horas por semana. Querido, você que tá bem, time que tá ganhando, não se mexe, não assiste meus vídeos só pra me criticar. Porque se você conhece a tua doutrina, tudo que você faz aqui na terra está registrado no céu. As tuas ofensas, você vai responder por elas lá no último dia, né? Então não assiste. Agora você que é como esse rapaz aqui, que sofreu o abuso, os ataques de uma comunidade extremamente ignorante, é para você, é com você que eu quero falar, eu quero te dizer uma coisa. Querido, obrigada por ter mandado a tua história. Eu tenho certeza absoluta que centenas de pessoas vão se identificar com ela, tá? Você é hétero, homo, trans, não importa, bi, apóstata. Eu quero te dizer uma coisa. Se você quiser acreditar em Deus ou não, é a tua vida. Se você quiser acreditar que existe um Deus, você precisa também acreditar que quem criou o teu corpo foi Ele. E Ele te criou desse jeito. Não tem nada que você possa fazer para mudar. Isso não é doença. Você não está tomado por nenhum demônio. Celibatário vai completamente contra a nossa natureza, que é sexual. Nós somos seres sexuais. Ponto final. Para de bancar o sabidão. Para de achar que você é dono da verdade. Você pode ser dono da tua própria verdade, mas para de tentar enfiar essa verdade goela abaixo para o restante da sociedade. Usando como tua parceira aquela mulher gigante chamada ignorância. Porque eu vou continuar te aborrecendo. Então fica na tua e deixa eu fazer meu trabalho. Eu me emocionei quando ele fala que que meus vídeos têm ajudado a ele. É isso que eu quero fazer, só isso, nada mais. Vamos quebrar tabus, vamos lutar contra o preconceito com humildade, com diplomacia. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.